Muito boa noite a todos vocês que estão chegando na nossa sala de bate-papo nesta quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020. Sobre a mesa, nós temos a alegria do amor, a Amoris Laetitia, a alegria do amor. Essa exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco sobre o amor na família. Hoje nós encerramos a nossa série de aprofundamento da Amoris Laetitia e queremos acolher cada um e cada uma de vocês que estão chegando aí na nossa sala de bate-papo. Boa noite, Miriam. Como a Miriam fez, faça você também. Coloque aí nos comentários o seu nome, a cidade de onde você participa desse nosso bate-papo sobre o 9º capítulo da exortação apostólica Amoris Laetitia. Encerramos mais um documento do magistério do Papa Francisco e já estamos nos preparando para a próxima série de lives. Boa noite, Carmina, de Três Pontas. Boa noite, Esther. Sejam bem-vindas aí as 3 primeiras mulheres, a trindade de mulheres que inaugura a nossa sala, Miriam, Carmina, Esther, e agora a Elizabeth Bernardes, de Santa Rita do Sapucaí. Bem-vinda, Elizabeth. Bem-vinda, Ana Cristina, Juliana Maciel, bem-vinda, boa noite. Cida Andrade, de Lambari, bem-vinda. Olha a catequese aí presente, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos para a nossa noite de bate-papo. A Esther também é da paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Santa Rita do Sapucaí. Boa noite, Pedro. O Pedro é de São Lourenço, mas eu acho que ele está em Três Pontas ou já está em São Lourenço? Não sei, né? Boa noite, Pedro. Bem-vindo. Ana Cristina, paróquia São Pedro de Alfenas. Bem-vinda da catequese. Olha que coisa boa. Catequese do setor Alfenas está aí, ó. Bem-vinda, Ana Cristina. Bem-vindos todos e todas. Vocês sabem que você pode compartilhar essa nossa live e todos os seus amigos do Facebook serão convidados a participar. Então, logo aí debaixo do quadradinho da nossa live, você tem a opção compartilhar. Compartilhe a nossa live, ela vai aparecer na sua timeline do Facebook e todos os seus amigos serão convidados para participar desse nosso bate-papo. Boa noite, Inês de Nepomuceno. Não é a Inês, é a Cássia, né? A Inês de Cássia, mas a gente conhece por Cássia. Ah, Pedro, já está em São Lourenço? Que coisa boa. Boa noite, Eliane Junqueira, minha prima querida, lá de Baipendi. Boa noite, Vitor, também de Alfenas. Olha, das equipes de Nossa Senhora, região Minas 4. Olha só a presença aí das equipes. Boa noite, Cidinha Andrade, de Três Pontas. Boa noite, Regis Alegro. Tá vendo aqui de Cariaçu e não vai ficar muito tempo porque já tem completas. Pede ao irmão Bernardo aí para liberar hoje das completas. É um bom motivo. Tia Celinha, boa noite. Gui Pereira, boa noite. Boa noite, Rosana Tavares. Deus abençoe. Boa noite, Rosa. Que alegria vê-la. Quanto tempo. Saudades. Bem-vinda. Adenilza, boa noite. Evandro, boa noite. Aqui em Cariaçu está uma ventania. Como é que está aí na sua cidade? Aqui está uma ventania e tudo indica que vem chuva. Se o vento não espalhar a chuva, né? Que ela seja bem-vinda. Bem-vindo, Juninho. Boa noite. Juninho e Karine de Varginha. Já temos aí 30 e poucas pessoas. Ó, Rosana, a família inteira está aí assistindo. Que coisa boa. Então, dá um abraço aí para o Zé Maria e para as crianças. Silvana Magalhães, bem-vinda. Tá chovendo em Baipendi, Eliane? Que bom. Uma chuvinha abençoada. Bem-vinda à chuva, que ela não faça estrago nenhum, mas nos ajude a refrescar
e a regar a terra para que ela dê bons frutos. Geralda Pereira de Cambuí, bem-vinda, boa noite. Gente, vamos começar o nosso bate-papo? Bem-vindos todos e todas. A Maria de Roma também está aí assistindo junto com o Juninho. Bem-vinda. Jane Filippini, boa noite. Está chovendo aí? Aqui ainda não. A Jane é aqui de Careaçu, nossa coordenadora dos ministros da Sagrada Comunhão. Bem-vinda. Vamos começar, e para nós começarmos, nós damos as boas-vindas ao simpático casal Ricardo e Cris Benga. O Ricardo e a Cris são um casal conhecido, muito conhecido meu, há longo tempo, tanto que a gente até combinou a cor da camiseta. Verdade. A gente veio até de uniforme para a live de hoje. O Ricardo e a Cris são um casal responsável do setor B de Varginha, das equipes de Nossa Senhora. E eu tenho a grata satisfação de tê-los na equipe que eu acompanho, que é a equipe Nossa Senhora de Lourdes, uma equipe que eu acompanhei na sua gestação e agora acompanho outra vez na sua maturidade, né? Então, bem-vindos, Ricardo e Cris. É uma alegria tê-los aqui para o nosso último capítulo da Amores Letícia, e ainda mais porque vocês foram o primeiro casal que eu convidei para a série de lives da Amores Letícia. O primeiro casal que eu convidei, o primeiro que aceitou, mas era para o último capítulo. Então faz tempo que a gente está esperando esse encontro, né? Bem-vindos. Boa noite, Padre Jean, boa noite, pessoal. A alegria nossa, Padre, de estar aqui, né? Nós aceitamos o convite do Senhor para a gente passar um pouquinho do que a gente vive hoje no nosso movimento, que é das equipes de Nossa Senhora, que tem muito a ver com o tema que nós vamos falar hoje. O nosso sim, quando o Senhor nos convidou, que foi muito prontamente respondido, um pouquinho para a gente poder retribuir tudo que o movimento nos proporciona nesses já quase 14 anos de caminhadas, no qual o Senhor, né, sempre fez parte, sempre esteve presente conosco. Então, realmente, para nós, realmente é uma alegria muito grande, uma responsabilidade também muito grande, mas desde o convite nós temos acompanhado todas as lives, aproveitamos para fazer realmente também um estudo mais aprofundado da exortação do Papa, né, Amores Letícia, e para nós foi um motivo, e vai ser realmente um motivo de muita alegria por poder participar essa noite com vocês. Muito bem, nós estamos muito felizes por recebê-los aqui na nossa sala de bate-papo. Já temos aí quase 60 pessoas online. Bem-vindos todos e todas que estão aí para essa nossa noite de bate-papo. Como nós temos feito toda semana, nós vamos começar ouvindo a explicação, a apresentação do nosso casal convidado. Então, agora eu convido vocês a silenciarmos o bate-papo, a silenciarmos o chat, para ouvirmos com muita atenção esse último capítulo da Amores Letícia, que o Ricardo e a Cris vão nos apresentar. Depois da apresentação deles, aí sim, nós vamos interagir com eles, fazendo as nossas perguntas, oferecendo o nosso testemunho, apresentando as nossas observações. Antes de passar a palavra para o Ricardo e para a Cris, eu quero fazer aquela nossa tradicional propaganda. Se você precisa de uma arte digital ou impressa, desenvolvida com bom gosto e profissionalismo, pede para o Gustavo. Tá aí o e-mail do Gustavo, anota rapidinho aí, se você está precisando de alguma arte digital ou impressa, gustavo@opçãoartesgráficas.net.br. O Gustavo é um profissional de primeira, é parceiro da nossa live, todas as artes de divulgação do Sobre a Mesa são desenvolvidas pelo Gustavo. E você pode verificar lá o bom gosto
e o profissionalismo. Se você quer conhecer mais coisas feitas pelo Gustavo, visite o blog pedeprogustavo.com.br. Lá você tem acesso ao portfólio dos trabalhos variados do Gustavo. Um profissional que vale a pena e que, por isso, eu valorizo com muito prazer esse grande parceiro do Sobre a Mesa. Feita a propaganda, agora sim, eu passo a palavra para os queridos Cris e Ricardo, para que vocês nos ajudem a compreender nessa noite o capítulo 9 da Amores Letícia. Fiquem à vontade. Obrigado, Padre Jean. Eu pediria licença para o senhor e para os convidados que estão aí, para que antes da gente entrar no nosso capítulo, propriamente dito, né, que vai falar sobre a espiritualidade conjugal e familiar, a gente fazer uma breve recapitulação das apresentações dos capítulos desde a sua introdução. Eu acho legal para a gente, como esse é o último, para a gente poder finalizar o estudo de Amores Letícia, a gente poder recapitular. A gente sabe que vários puderam acompanhar todas as apresentações, então a gente achou interessante fazer essa breve recapitulação. Então, nós começamos esse estudo, né, há mais já de dois meses, dia 20 de agosto, com o Padre Vanildo. Né, na introdução de Amores Letícia, o Padre Vanildo já nos levou a abrirmos nossos olhos para essa nova forma de ver o acolhimento para os novos modelos familiares. Para isso, o Padre Vanildo, no dia, nos contou uma história de um livro escrito por ele sobre Rosa e Toninho. Essa história é de autoria do próprio Padre Vanildo. Rosa, muito católica e participativa na vida da igreja, não conseguiu sustentar seu casamento com seu primeiro marido, por conta de inúmeras traições, e acabaram se separando. Ao conhecer Toninho, ela encontrou a real felicidade no relacionamento. Porém, por conta desta situação, eles não podiam receber a Eucaristia, e isso trouxe muito sofrimento para ela. A mãe de Rosa, vendo o sofrimento da filha, certa vez lhe disse: chegará um dia em que a igreja olhará para essa situação, mas caso não chegue, no dia em que você morrer, Deus lhe dará a comunhão na porta do céu. É interessante essa passagem, né? Esse acolhimento realmente para essas novas realidades que nos são apresentadas nos dias de hoje. O capítulo 1, o tema era a luz da palavra, e foi apresentado pelo Padre Francisco Cornélio. O Padre Francisco Cornélio considera o capítulo 1 ainda como parte introdutória de Amores Letícia, uma vez que são retratadas através de passagens bíblicas as dificuldades familiares vividas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E destacou como um dos vários exemplos, durante a apresentação, a própria Sagrada Família, que nos dias atuais, trazendo para os dias de hoje, seria taxada como complicada, tendo Maria concebido Jesus pela ação do Espírito Santo, e entre outras passagens, quando Jesus questiona os seus pais, dizendo: quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Passando para o capítulo 2, o tema a realidade e os desafios das famílias, apresentado pelo casal Renato e Sérgio. Depois de toda a apresentação, Sérgio, no final, ele citou uma passagem bíblica de João, onde Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? Ao final, Jesus diz a Pedro: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuide, zele, se aproxime da ovelha perdida, não só daquela que está protegida no redil, mas aquela que está excluída, precisando de cuidado e de atenção. O capítulo 3 e 4 foi apresentado pelo próprio Padre Jean. No capítulo 3, o tema olhar fixo em Jesus, a vocação para a família. O Padre Jean nos colocou, logo no início, uma consideração muito importante sobre a relação da Eucaristia e do sacramento do matrimônio, destacando que tudo aquilo que um casal, uma família, deve ser, a Eucaristia é. Ou seja, a necessidade que casais se entreguem verdadeiramente à família, assim como Jesus se entregou
para a nossa salvação. E finalizou com uma frase do próprio Papa Francisco que diz: a igreja é um bem para a família e a família um bem para a igreja. No capítulo 4, Padre Jean também nos coloca falando sobre o amor no matrimônio. Neste capítulo de Amoris Laetitia, o Papa Francisco nos convida a aprofundarmos no estreitamento do amor e assim nos apresenta o cântico do hino do amor da primeira carta aos Coríntios, que é conhecido por todos nós. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não é arrogante, nem orgulhoso, e por aí vai, detalhando cada parte do cântico, relatando as necessidades para se amar verdadeiramente, de forma gradual, para que a pessoa, o casal e a família amadureça e cresça espiritualmente a cada dia. No capítulo 5, o amor se torna fecundo. Foi apresentada pela Sônia e o Binho. Em um ponto muito importante destacado nesta apresentação, o Papa nos diz que o amor rejeita qualquer impulso para se fechar em si mesmo. Ou seja, o amor conjugal, ele está atrelado naturalmente à fecundidade. E da mesma forma, nos apresenta o que ele chama de fecundidade alargada. O que seria? A fecundidade da adoção, a fecundidade do acolhimento, buscando sempre o quê? A cultura do encontro. Portanto, um casal nunca se deve fechar em si mesmo. Existe, dentro do matrimônio, um caráter de socialização. O capítulo 6 falou sobre algumas perspectivas pastorais e foi apresentado pelo padre Carlos Henrique, que é assessor diocesano da Pastoral Familiar. O padre Carlos nos apresentou esta visão do Papa Francisco em toda a exortação, mas especialmente neste capítulo, em relação à família, sobre 3 aspectos principais, que acompanharam todos os capítulos. Um olhar para a realidade atual, com a maturidade da fé, um olhar à luz do Evangelho e um olhar com a alegria do amor, para poder transformar, assim, a família e a sociedade. Para isso, uma necessidade de uma mudança na formação tanto dos presbíteros como dos membros de pastorais e movimentos envolvidos com as famílias. Como citado em algumas participações, há uma necessidade cada vez maior de implementar nas dioceses e nas paróquias o que se chama setor família. O que seria? É aquele setor que pretende reunir todas as pastorais e movimentos ligados a famílias, integrando e trabalhando juntos na introdução, formação e principalmente no acompanhamento. O capítulo 7, reforçar a educação dos filhos. Um tema hoje tão importante, nesse momento que vai se tornando cada vez mais difícil educar os nossos filhos. Nos foi apresentado pelo Luiz e pela Rita. Vários pontos muito interessantes foram destacados sobre a necessidade ainda maior nos dias atuais para saber educar os filhos. Entre eles, destacaríamos que os pais devem entender que algumas más ações, colocamos más ações entre aspas, têm a ver com a fragilidade e limites próprios da idade, pois pode se tornar nocivo uma posição sempre punitiva, pois não ajudará os filhos a diferenciar a gravidade de suas ações. E aí nós chegamos no capítulo 8, que falou sobre acompanhar, discernir e integrar as fragilidades, que foi apresentado pela professora Cristina, a Tininha, lá do sul, da Faculdade de Pelotas. E o padre destacou que esse capítulo seria realmente um capítulo central dentro da exortação de Amoris Laetitia. E Tininha nos coloca uma visão muito importante sobre o documento. A exortação não pretende ser um documento do direito canônico, e sim uma visão mais acolhedora das realidades familiares nos dias atuais. Devemos, portanto, sempre nos questionar: se fosse Jesus, nos dias de hoje, como ele acolheria essas realidades? Eu acho que essa é a visão
principal que nós devemos ter durante todo o estudo que foi feito do documento Amoris Laetitia, colocando a nossa visão como se fosse a visão de Jesus Cristo. Perante essas realidades que são nos apresentadas no dia de hoje, como nós acolheríamos, de que forma seria acolhido por nós. E aí agora, né, como nós repassamos brevemente os 8 capítulos, nós vamos entrar no capítulo 9, nosso último capítulo, e que vai falar da espiritualidade conjugal e familiar. Aí nesse capítulo, o Papa Francisco, ele já inicia dizendo assim: várias décadas atrás, o Concílio Vaticano II, a propósito do apostolado dos leigos, punha em realce a espiritualidade que brota da vida familiar. Dizia que a espiritualidade dos leigos deverá assumir características especiais próprias, nomeadamente a partir do estado do matrimônio e da família, e que os cuidados familiares não devem ser alheios ao seu estilo de vida espiritual. Então, portanto, essa atenção dada na espiritualidade conjugal e familiar já vem sendo observada na igreja há muito tempo, né? Ele fala aí, nós estamos falando décadas atrás, né? Talvez agora, por estar se confrontando muito com os maiores desafios, né, a realidade nossa familiar, devido à grande mudança cultural e social que hoje a gente tem passado. Então, ele volta a destacar. E aí, dentro do capítulo 9, o Papa, ele divide o capítulo em 4 características fundamentais da espiritualidade, né? A primeira característica sobre a espiritualidade é a espiritualidade da comunhão sobrenatural, né? Aí é onde o Papa ressalta da seguinte forma: a presença do Senhor habita na família, real e concreta, com todos os seus sofrimentos, lutas, alegrias e propósitos diários. Quando se vive em família, é difícil fingir e mentir. Não podemos mostrar uma máscara. Se o amor anima essa autenticidade, o Senhor reina nela, com a sua alegria e sua paz. Em suma, a espiritualidade matrimonial é uma espiritualidade do vínculo, habitado pelo amor divino. Então, aqui o Papa fala que Deus habita na família, no matrimônio, né? Que é onde ajuda a gente a amadurecer a comunhão entre os esposos, a comunhão entre os filhos, com os demais entes queridos, né? E é na família que a gente pode e deve mostrar quem a gente realmente é, que a gente tem que mostrar os nossos dons, as nossas fragilidades, né? E o mais importante que ele ressalta é que Deus está ali para nos suportar. E aí o Papa continua: a comunhão familiar bem vivida é um verdadeiro caminho de santificação na vida ordinária e de crescimento místico, um meio para a união íntima com Deus. Então, aqui a gente faz uma pausa, né, neste ponto, que o Papa ressalta que podemos caminhar para a santidade na nossa vida comum, na nossa vida ordinária, né? Apesar de nossos erros, desafios do dia a dia, a gente tem como continuar caminhando para a santidade. E ele ainda aponta o antecessor, né, o Papa Bento XVI, que disse assim, ó: o fechar dos olhos diante do próximo torna cegos também diante de Deus. Então, e continua: somente se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chegou à perfeição em nós. Ele, continuando, fala: a espiritualidade encarna-se na comunhão familiar. Por isso, aqueles que têm desejos espirituais profundos não devem sentir que a família os afasta do crescimento da vida no espírito, mas é um percurso de que o Senhor se serve para levar às alturas da união mística. E aqui ele fala assim, que a família é um caminho que nos liga ao próprio Deus. A gente amando uns aos outros, na família que temos a nossa primeira experiência de amor, de aceitação do outro. Passando para a segunda característica que nos é apresentada, é a união em oração à luz da Páscoa. Vai nos falar o Papa Francisco.
Se a família consegue concentrar-se em Cristo, ele unifica e ilumina toda a vida familiar. Os sofrimentos e os problemas são vividos em comunhão com a cruz do Senhor e abraçados a Ele. Pode-se suportar os piores momentos. Nos dias amargos da família, há uma união com Jesus abandonado. E, por outro lado, também cito o Papa Francisco, os momentos de alegria, o descanso, ou a festa, ou mesmo a sexualidade, são sentidos como uma participação na vida plena da sua ressurreição. Jesus está presente em nossas vidas em todos os momentos. Ele não pode estar presente somente nos momentos difíceis, mas ele também está presente em nossa vida nos momentos de alegria, de felicidade. Então, viver a plenitude da espiritualidade, penso que é poder deixar Deus fazer parte realmente das nossas vidas em todos esses momentos. Por muitas vezes, nos recorremos somente nos momentos de angústia e de necessidades. Logicamente que, como eu disse, isso é importante. Mas temos a consciência que, para um verdadeiro cristão, Jesus sempre vai estar presente, em qualquer um dos momentos. E é muito comum a gente escutar, né, aquela velha frase, né, que o cristão não pode ser triste. Isso realmente também é uma verdade que nós temos que carregar conosco. E também não devemos, penso eu, testemunhar a nossa fé somente nos ambientes eclesiais, nas pastorais, ou nos movimentos que nós fazemos parte, né? Mas onde quer que nós estejamos. Isso é realmente muito importante. Nós temos que ir um pouquinho além, a nossa fé tem que ir um pouco além somente da nossa vida que levamos dentro da igreja. Temos que saber passar para os outros essa realidade. E o Papa continua. A oração em família é um meio privilegiado para exprimir e reforçar esta fé pascal. Podem-se encontrar alguns minutos cada dia para estar unidos na presença do Senhor vivo, dizer-lhes as coisas que os preocupam, rezar pelas necessidades familiares, orar por alguém que está a atravessar um momento difícil, pedir-lhe ajuda para amar, dar-lhe a graça pela vida e pelas coisas boas, suplicar à Virgem que os proteja com seu manto de mãe. Com palavras simples, este momento de oração pode fazer muito bem à família. Isso se falando um pouco da oração familiar. Existe também o caminho comunitário, e o Papa nos coloca. O caminho comunitário de oração atinge o seu ponto culminante ao participarem juntos na Eucaristia, sobretudo no contexto do descanso dominical. E no final desse item, o Papa nos cita: o alimento da Eucaristia é a força e o estímulo para viver cada dia a aliança matrimonial com a igreja doméstica. É o nosso ponto principal da nossa ligação, da ligação do casal, da ligação da família com a própria igreja doméstica. E não podia realmente ser diferente, né? As palavras do Papa são bem claras, né? Penso que a Eucaristia e a oração são realmente esses pontos de estreita relação com Deus. Né? Primeiramente, a Eucaristia onde nos alimentamos do próprio Cristo, né, que se doou por nós na cruz para a nossa própria salvação. Né? Sendo assim, eu acredito, e logicamente é o ápice da fé cristã. Né? Tudo se gira em torno da Eucaristia. E a oração, né, que faz muito parte da nossa vida, né, familiar, a gente pode testemunhar isso, mas seja essa oração pessoal, conjugal ou familiar, né, eu penso que Jesus se alegra cada vez que conversamos com Ele, né, através de nossas orações. Cada vez que nos encontramos com Ele através das nossas orações, sinto que Jesus realmente se alegra, sorri para cada um de nós. Né? Então, portanto, a gente tem que tê-lo sempre em nossos dias como o nosso grande amigo, né, presente em nossas vidas. Em família, temos que também saber incentivar
principalmente para os nossos filhos, o poder da oração. Mostrar a eles que a oração é uma forma realmente de conversarmos com Deus, né, de um momento muito especial, e também de falar com Ele, de pedir para Ele, mas também de, desde pequeno, né, desde criança, nossos ouvidos para também aprender a escutá-lo, que é uma coisa, às vezes, tão difícil, né, a gente que tem a nossa vivência dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora, que nos leva a essa oração, às vezes é muito difícil, pelo nosso dia a dia, conseguir parar e realmente conseguir escutar a Deus. Mas nós devemos sempre insistir, principalmente dentro da família, com as crianças, o poder da oração. E falando em oração, até já tinha combinado com o Padre Jean, né, que para ficar o convite que o Padre Jean realmente sempre tem feito em suas lives, né, com um momento muito especial, desse momento de oração em família, né? Um material preparado semanalmente pela Diocese da Campanha, surgiu nesse tempo de pandemia, de distanciamento, onde as famílias não podiam mais estar presentes nas missas, principalmente nas missas dominicais, não podiam ter a presença, né, do Cristo através da Eucaristia, e a Diocese trabalhou esse material que chama O Dia do Senhor em Família.blogspot.com. Está aí na tela. Então, fica esse convite, realmente, para que todos acompanhem esse material. Ele é postado todas as sextas-feiras, para que as famílias possam fazer esse momento de oração. Sabemos que ainda tem muitas famílias que não estão conseguindo, por seus motivos, participarem das missas, né? E mesmo aquelas que participam, também é um momento também de aprofundamento nesse momento de oração, principalmente dentro da família. Então, fica aí já o convite. Nós passamos agora para a terceira característica que o Papa nos cita, divide o capítulo 9, que é a espiritualidade do amor exclusivo e libertador em 2 sentidos. O exclusivo ao cônjuge e o exclusivo a Deus. Exclusivo ao cônjuge, diz o Papa. No matrimônio, vive-se também o sentido de pertencer completamente a uma única pessoa. Os esposos assumem o desafio e o anseio de envelhecer-se e gastar-se juntos, e assim refletem a fidelidade de Deus. Tem uma frase no documento que é realmente muito, muito bonita. Cita: quem não se decide a amar para sempre, é difícil que possa amar deveras um só dia. Cada cônjuge é para o outro, então, sinal, instrumento da proximidade do Senhor, que não nos deixe sozinhos. Como diz a passagem de Mateus, eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Então, essa fidelidade do matrimônio que o Papa nos passa e que nós fazemos, é uma das promessas na celebração do matrimônio, né, do sacramento do matrimônio, tem que ser entendida, no nosso ponto de vista, eu e a Cris, pensando um pouquinho sobre o documento, não só pela visão da fidelidade carnal, que é a primeira fidelidade que se vem ao nosso pensamento. Eu acho que pertencer um ao outro, ser fiel um ao outro, vai muito além disso, né? O nosso pensamento é esse. Buscarmos juntos os mesmos objetivos de vida, sermos convergentes em relação à educação dos nossos filhos, em relação à nossa vida social, as próprias questões financeiras, que muitas vezes abalam muitas relações familiares. Sabermos também respeitarmos também a individualidade do outro, né? Cada um, nós nos unimos em matrimônio, mas cada um tem a sua individualidade, que em sinal de respeito um pelo outro, nós temos que saber observar e respeitar, né? Então, amar realmente é uma decisão e tem os seus desafios, né? Isso aí realmente tem, não é fácil, mas é uma decisão, né? Se você decide amar, né, tendo Deus como guia nessa caminhada, tanto conjugal como familiar, tudo se torna, penso, um pouco menos desafiador. Passando para o ponto 320 do documento,
o Papa vai nos dizer nesse ponto. Há um ponto em que o amor do casal alcança a máxima libertação e se torna um espaço de sã autonomia, quando cada um descobre que o outro não é seu, mas tem um proprietário muito mais importante, o seu único Senhor. Então é preciso que o caminho espiritual de cada um o ajude a desiludir-se do outro, a deixar de se esperar dessa pessoa aquilo que é próprio e apenas do amor de Deus. O espaço exclusivo que cada um dos cônjuges reserva para essa relação pessoal com Deus não só permite curar as feridas da convivência, mas possibilita também encontrar o amor de Deus, o sentido da própria existência. Dentro do capítulo 9, confesso que essa foi a parte mais desafiadora para a gente conseguir um entendimento e tentar traduzir isso em algumas palavras para poder repassar para vocês. Nós entendemos que, eu acho que o Papa ressalta que, às vezes, a gente espera muito do outro aquilo que só Deus pode nos preencher. Às vezes, a gente coloca muitas perspectivas no outro daquilo que, às vezes, só Deus vai nos preencher. Né? Colocamos expectativas daquilo que só Deus vai poder suprir a gente. Né? Isso é muito importante a gente pensar. Aquilo que é íntimo de cada indivíduo, né, que cada indivíduo traz dentro de si, ninguém consegue saber a não ser Deus. Então, acho que, sim, dessa forma, se faz necessário trabalharmos em nós as virtudes da fé, as virtudes da esperança, né, a virtude principalmente do amor. Né? Não podemos cobrar que o outro caminhe nos nossos passos. Né? Eu não posso cobrar que a Cris caminhe nos meus passos. E a Cris não pode cobrar que eu caminhe nos passos dela. Mas também a gente pensa que é muito importante que um ajude o outro a caminhar. Mesmo que não estiverem na mesma, como se diz, na mesma toada, na mesma velocidade, nos mesmos passos, é importante que estejam no mesmo caminho. Né? Isso é fato. Estando sempre um lado do outro, mas respeitando os limites. Né? Na certeza que Deus ele se fará presente no tempo oportuno, na vida de cada um. Né? Mesmo que minimamente aquela pessoa se dispuser a abrir a sua graça. Então, numa pequena brecha que uma pessoa der, pode ter certeza que Deus vai se fazer ali presente. Agora a gente entrando, né, na última característica do capítulo do livro, é a espiritualidade da solicitude, da consolação e do estímulo. E nesse último tópico, o Papa já começa assim: os esposos cristãos são cooperadores da graça e testemunhas da fé um para com o outro, para com os filhos e demais familiares. Deus convida-os a gerar e a cuidar. Por isso, mesmo a família foi desde sempre o hospital mais próximo. Aqui eu achei tão interessante, né, ele falar que a família foi desde sempre, foi o hospital mais próximo. Nos incentiva, né, a nos apoiar, a gente a cuidar um do outro, a cuidar dos filhos, a cuidar dos entes queridos, né, e é na família que está o nosso tratamento para muitas das nossas enfermidades, né, curando as nossas feridas, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam elas alguma questão de doença física também, e é na família que a gente tem que se apoiar. Aí ele continua assim, ó: por isso, querer formar uma família é ter a coragem de fazer parte do sonho de Deus. Olha, formar uma família é ter a coragem de fazer parte do sonho de Deus, a coragem de sonhar com Ele, a coragem de construir com Ele e a coragem de unir-se a Ele nessa história, de construir um mundo onde ninguém se sinta só, né? Aqui o Papa Francisco, ele volta a falar da questão de exclusão, que tem a ver com a solidão, porque Deus não quer que ninguém se sinta só. Então, ele fala bem, ó, nessa história de construir um mundo onde ninguém se sinta só. E aqui vale, assim, uns questionamentos que a gente tem que se fazer,
como família, como cristãos, né? O que será que a gente está, o que nós estamos fazendo com as nossas famílias? O que a gente pode fazer para que as famílias não se destruam, né? Como cristãos, como que nós estamos lidando com os diversos modelos de famílias que a gente tem hoje? Né? A gente está fazendo a inclusão ou a exclusão? Então, fica aí um questionamento para nós cristãos, né? Toda família é um pastoreio misericordioso. Cada um cuidadosamente desenha e escreve na vida do outro. Olha que bonito. Cada um desenha e escreve na vida do outro. Cada um é um pescador que, em nome de Jesus, lança as redes para os outros, ou um lavrador que trabalha nesta terra fresca, que são os seus entes queridos, incentivando o melhor deles. Então, nós somos lavradores que trabalhamos na terra fresca. A terra fresca são nossos entes queridos, né? Então, nós temos que cultivar, né? Isso é um culto a Deus, pois Ele que semeou muitas coisas boas nos outros, com a esperança de que as façamos crescer, né? É uma esperança, ele continua, é uma esperança espiritual profunda, contemplar cada ente querido com os olhos de Deus, reconhecer Cristo nele. E isso exige uma disponibilidade gratuita que permita apreciar a sua dignidade. Exprime-se de modo particular no debruçar-se com delicada atenção sobre os limites do outro, especialmente quando aparece de forma evidente. Então, debruçar-se com delicada atenção sobre os limites do outro, especialmente quando aparecem de forma evidente. Então, aqui, o Papa fala que a gente deve ajudar o outro a melhorar as suas fragilidades, né? E destacar os dons. Muitas vezes, a gente às vezes só aponta os erros, né? Nós deixamos de falar as coisas boas que o outro tem, né? Então, as coisas boas que foi Deus que semeou na gente. Quantas vezes nós deixamos de dar atenção, né? A atenção necessária à nossa família? Cada vez que isso acontece, a gente deixa de ver Cristo nas pessoas. E o Papa ainda cita, Jesus era um modelo, porque quando alguém se aproximava para falar com ele, fixava nele o olhar, olhava com amor. Quantas vezes a gente conversa com as pessoas da família e a gente não dá atenção? Continuando, sob o impulso do Espírito, o núcleo familiar não só acolhe a vida gerando-a no próprio seio, mas abre-se também, sai de si para derramar o seu bem nos outros, para cuidar deles e procurar a sua felicidade. Quando a família acolhe e sai ao encontro dos outros, especialmente dos pobres e abandonados, é símbolo, testemunho e participação da maternidade da igreja. A família vive a sua espiritualidade própria, sendo ao mesmo tempo uma igreja doméstica e uma célula viva para transformar o mundo. Aqui é o núcleo familiar, o Papa fala do núcleo familiar, né? Tem que se expandir das coisas boas, das graças de Deus. Nós temos que pegar esse bem que nós recebemos e transmitir para os demais, transmitir para a nossa comunidade que a gente participa, né? A gente não tem que ficar fechado, nem fechado num movimento, numa pastoral, mas distribuir a graça que ele nos dá para aqueles que nos rodeiam, aqueles que são da nossa convivência, né? E ele pede que sejamos uma igreja em saída, para acolher os pobres e abandonados. E aí ele afirma, voltando lá, ele fala, a família é a célula viva para transformar o mundo. Então, aqui nós sabemos, ele mostra o poder que uma família tem, né? Que a gente pode transformar o mundo. Indo já para o nosso último tópico do capítulo, ele fala, com efeito, como recordamos várias vezes nessa exortação, nenhuma família é uma realidade perfeita, confeccionada de uma vez para sempre, mas requer um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar. Além disso, impede-nos de nos julgar com dureza aqueles que vivem em condições de grande fragilidade. Ele fala que nenhuma família é perfeita, então ele mostra que a nossa realidade é imperfeita, porque nós somos imperfeitos, né? Nós ainda estamos em construção, nós ainda estamos no caminho para a santidade, mas somos imperfeitos, né? E que essa perfeição das nossas relações interpessoais
nós só vamos encontrar no reino de Deus, que é o reino definitivo, né? E por final, no último parágrafo do capítulo, né, do livro, ele nos encoraja, né, com todas as nossas limitações, ele encoraja. Ele fala assim, ó, avancemos, família, continuemos a caminhar. Aquilo que se nos promete é sempre mais. Não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não renunciemos a procurar a plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida. E assim, o Papa, ele encerra o último capítulo, nos dando essa força, né? Avance, famílias, dizendo para a gente, nós não somos perfeitos, a família não é perfeita, vocês estão em construção, não percam essas esperanças. E ele finaliza a exortação apostólica Amoris Laetitia. Nós esperamos, assim, dentro da pequena conhecimento e nossa pequena caminhada ainda dentro, né, nessa busca dessa espiritualidade conjugal e familiar, penso que a gente realmente está numa caminhada ainda, né, mas que a gente segue com perseverança, né, buscando sempre os nossos objetivos, seguindo sempre os nossos passos e buscando realmente sempre crescer um pouco mais, né? Então, assim, a gente espera ter conseguido tentar relatar um pouquinho, ou tentar transmitir um pouquinho dentro dessa nossa espiritualidade, a espiritualidade gigantesca, né, e perfeita do Papa Francisco, que ele quis colocar nesse capítulo 9. Obrigado. Com certeza, Ricardo e Cris, vocês nos ajudaram muito com essa leitura que vocês fizeram do capítulo 9 e com essa apresentação que vocês agora nos fizeram. Se alguém não tinha lido o capítulo 9, tenho certeza que ficou com vontade de ler. E quem já tinha lido, fez uma boa retrospectiva desse último capítulo, que não é tão grande, né? 4 pontos, uma conclusão e um grande convite para as famílias, que nós vamos repetir no encerramento dessa live de hoje. Eu queria, antes de passar a palavra para as nossas perguntas, que vão começar a aparecer aí nos comentários, eu queria ressaltar uma presença ilustre que nós temos aqui na nossa live. Olha só que legal, onde é que nós estamos chegando? A Edivana Ribeiro está nos acompanhando desde a Diocese de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, no Pará. Vejam só onde essas mídias sociais nos levam e de onde elas nos trazem pessoas apaixonadas pelo reino de Deus, né? Não é só de lá, tem gente de Campos do Jordão, olha, a Andréia Honorato diz que está acompanhando estas sábias palavras desde Campos do Jordão. Então, nós temos gente de perto e de longe, fazendo companhia, batendo papo, aprofundando o conhecimento da Amoris Laetitia. Então, gente, quem está aí na nossa sala, qual é a sua pergunta? Qual é o seu testemunho? Qual é a sua colaboração para a espiritualidade conjugal e familiar? O Papa faz essa distinção, né? É uma espiritualidade, mas vivida em 2 vertentes, né? Conjugal e familiar. Espiritualidade conjugal, aquela que diz respeito aos cônjuges, né? Ao marido e à esposa. Né? Nas equipes de Nossa Senhora, nós temos um dever, né? Um ponto concreto de esforço, que é a oração conjugal. O marido e a esposa têm o dever de diariamente se esforçar para rezar juntos. Mas existe também a oração familiar, que é aquela que envolve os filhos. Só uma ou só outra? Nem só uma, nem só outra. Para que a vossa espiritualidade seja verdadeiramente familiar, ela precisa ser conjugal e familiar. Marido e mulher precisam rezar juntos, na solidão do casal, mas precisam também, como o Ricardo e a Cris nos disseram tão bem,
e iniciar os filhos à oração, a esta delícia do relacionamento com Deus através da oração. O Pedro diz aqui, Cris e Ricardo, uma ótima retomada do percurso que fizemos e uma apresentação e tanto do capítulo final. Muito bem. Então, aí temos o aval do Pedro, né, para a apresentação que vocês fizeram de hoje. Beleza. A Ernestina Silveira diz: parabéns ao casal, um grande abraço ao Padre Jean. É lá da Paróquia Cristo Luz dos Povos de Varginha. A Ivanise, aí de Varginha, também diz: foi muito interessante a retrospectiva de todo o documento. Fez com que passasse um filme, visualizando a fala de todas as pessoas que aqui estiveram. A fala do casal, ao meu ver, foi profunda, porém simples, né? Essas duas coisas são muito importantes, aliar a simplicidade com a profundidade. O Francisco diz: ótima apresentação. O pessoal hoje não está querendo perguntar, todo mundo está elogiando, todo mundo está apreciando, mas ninguém ainda se arriscou a perguntar. Será que começo eu perguntando? Oh, meu Deus! Vamos lá. Enquanto eles não perguntam, eu vou ressaltar aqui algumas coisas da fala de vocês e da fala do Papa, né? Até o Concílio Vaticano II, que foi citado pela Crise, citado pelo Papa no primeiro número desse capítulo 9, 313, vocês sabem que o Concílio Vaticano II aconteceu na década de 60 e é um marco na revolução do jeito de ser igreja. Então, até o Concílio Vaticano II, havia uma mentalidade na igreja falsa, mas era uma mentalidade presente de que a santidade era uma vocação específica, de que a santidade era a vocação de uns poucos, de que poucas pessoas na igreja eram chamadas à santidade. E a essas poucas pessoas, nunca se acrescentavam os casados. A vocação à santidade era a vocação própria de padre, de bispo, de freira. E, em último caso, daquelas pessoas que viviam solteiras pelo resto da vida. Mas casou, pronto, já não precisa ser santo, né? Ou já não pode ser santo. O Concílio Vaticano II, ele reformou, ele revolucionou essa ideia da vocação à santidade. Na Lumen Gentium, que é a constituição dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II, eu diria a espinha dorsal do concílio, a Igreja, os padres conciliares dizem: não, a vocação à santidade é uma vocação batismal. Todo batizado é chamado à santidade. Isso foi uma revolução no conceito de vocação e no conceito de santidade. Porque agora a igreja está dizendo: todo mundo foi chamado à santidade. E é isso que volta aqui nesse capítulo 9. Porque a espiritualidade, o que é a espiritualidade? Espiritualidade não é rezar. Rezar é uma forma de cultivo da espiritualidade. Espiritualidade significa viver segundo o Espírito. E esse Espírito com letra minúscula. Viver segundo a nossa natureza espiritual. Ou seja, reconhecer-se como filho de Deus, reconhecer-se como chamado à santidade, reconhecer-se como querido de Deus e amado por Ele. Tudo isso é espiritualidade. É viver como filhos de Deus. Então, agora, todos nós somos chamados. Percebam como é que isso demora
demora a entrar no inconsciente da igreja, muito recentemente a igreja canonizou o primeiro casal. Depois do Concílio Vaticano II, havia até alguns casados que foram canonizados. Santo Isidoro de Sevilha é um dos mais antigos santos casados, um camponês espanhol, que viveu ali muito perto da fronteira da Espanha com Portugal, onde eu vivi, e as comunidades portuguesas tinham sempre muita devoção ao Santo Isidoro de Sevilha, e depois de algum tempo, a sua esposa também foi canonizada, mas eles foram canonizados separadamente. Só agora, no século XXI, é que a igreja canonizou os pais de Santa Teresinha, São Francisco e Santa Zélia Martin, né? Eles são o primeiro casal canonizado juntos. Ou seja, é a igreja reconhecendo de forma prática que a santidade ela pode existir no casal, na vida familiar, na vida conjugal. Não existe nada no matrimônio que se oponha à santidade. Antigamente se pensava isso, que a dimensão sexual do matrimônio era um impedimento à santidade, por uma má compreensão da sexualidade. E agora o Papa Francisco diz, não, até na sexualidade é hora de celebrar as alegrias do matrimônio. Né? No segundo ponto do sofrimento, da cruz e da ressurreição, o Papa fala da sexualidade, como já falou pelo menos mais 3 vezes ao longo da exortação. Então, é muito bom que a gente perceba essa reviravolta. O concílio começou essa reviravolta com a Lumen Gentium, que diz que todos somos chamados à santidade. Agora o Papa Francisco diz explicitamente na Amoris Laetitia que a família, o casal, é chamado à santidade. E o próximo documento que nós vamos estudar do Papa Francisco é a Gaudete et Exsultate. Essa exortação, essa encíclica, essa carta apostólica, onde o Papa Francisco relança a todos os cristãos o chamado à santidade. Com isso, nós já fazemos aqui um link com o nosso próximo documento. E eu paro de falar, porque agora já apareceram perguntas. Então, vamos lá. Eu só queria despertar as perguntas no pessoal, e por isso eu estava falando. Ricardo e Cris, eu desliguei o áudio de vocês, né? Vocês conseguem ligar aí? Porque eu só consigo desligar. Ligar eu não consigo. Não, já. Porque agora são perguntas para vocês. Olha, vamos ver aqui. O Pedro colocou aqui uma espiritualidade de olhos abertos nos leva a uma nova visão, não só da nossa relação com Deus, mas com a vida. Como o cultivo da espiritualidade familiar e conjugal tem auxiliado vocês, enquanto pessoas, enquanto casal, enquanto trabalhadores, né? Enquanto pais, e tudo mais. Como é que a espiritualidade conjugal e familiar tem ajudado o Ricardo e a Cris, enquanto pessoa, casal, Ricardo, enquanto trabalhador, como é que a espiritualidade tem te ajudado a ser um trabalhador sem trabalho na pandemia? Pedro, eu penso o seguinte, acho assim, a espiritualidade conjugal nos leva a ver o mundo como um todo com um olhar diferente. É como eu comentei numa parte, no finalzinho da fala, no capítulo 8º, se não me engano, que eu fiz a retrospectiva, se fosse Jesus hoje,
com que olhar ele olharia essas realidades. Então, acho assim, a nossa vivência espiritual, apesar de não tão longa, a gente aprendeu um pouco mais sobre essa vida nossa de experiência de espiritualidade conjugal e familiar dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora, que nós estamos há 13 anos apenas. Então, nos levou a ter esse entendimento que nós devemos olhar tudo que nos cerca com um olhar diferente. Né? Acho que isso deve ser o olhar verdadeiro do cristão. Né? Então, se a gente fala na questão da família, na questão do trabalho, eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que procurar realmente estar com esses olhos abertos, né, em todos os sentidos, para poder enxergar um pouquinho, pelo menos, com os olhos de Deus. Né? Então, assim, isso muda o quê? Muda o nosso modo de pensar, logicamente, o nosso modo de agir, né? O nosso modo também de enxergar tudo que nos cerca. Né? Então, a gente olha tudo com um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, um pouco mais de caridade, de paciência. Né? E não é de uma hora para outra. Nós não vamos nos transformar do dia para a noite. A nossa espiritualidade, seja ela familiar, conjugal, não vai mudar, é um trabalho constante. É um crescimento constante, uma busca constante, não é fácil, né, mas também é uma decisão, né, que nós, não só pelo nosso matrimônio, mas pelo nosso engajamento dentro do próprio movimento, nós assumimos, né, isso para nós. Então, vai nos transformando, pouco a pouco, não de uma hora para outra. Eu acho que a nossa espiritualidade, né, as nossas orações, todo o caminhar que a gente tem dentro da igreja, nos faz parar um pouco, sempre ter um pouco mais de reflexão em cima das nossas atitudes, né, dos nossos, às vezes, dos nossos rompantes, que às vezes a gente tem, então nos faz perceber. E nisso, aqui na Amores Letícia, o Papa fala, Deus está presente na família. Então, muito que a gente reza, a gente tenta olhar para qualquer tipo de situação com um olhar diferente, né? Com um olhar de mais calma, de mais paciência, e vendo sempre que existe, além do problema, ou de qualquer coisa, qualquer situação ruim que se passa, existe uma porta, uma coisa boa que vai nos ajudar. Isso aí. Vamos lá, a pergunta da Belga. A Belga diz assim: achei excelente a partilha de hoje, ficou difícil perguntar. Deem algumas dicas para que nós, casais e famílias, consigamos fazer a oração diária em família. Hoje tem sido bastante difícil parar e reunir a família. Todos temos muitas obrigações, compromissos, sobra pouco tempo. Não é que não rezemos, mas juntos é complicado. E aí, Ricardo e Cris, algumas dicas para a oração em família da Belga Ferreira, de São Gonçalo do Sapucaí. Bem, em relação a isso, a gente tem tranquilidade para poder partilhar. Né? O Padre Jean está aí presente, ele sabe muito bem que dentro do movimento, essa questão da oração, né, dentro do movimento, mais especificamente uma oração conjugal, né, mas também a mesma dificuldade que tem-se na oração conjugal, também tem-se na oração familiar, uma vez quando a gente reúne nossos filhos para isso, a questão do tempo, a questão dos horários, que às vezes não batem, às vezes um mais cansado que o outro, todas essas questões que às vezes realmente a gente sabe que dificultam muito realmente. Mas é um processo de aprendizado, é um exercício. Né? Nós aprendemos, o Padre Jean mesmo fala, é um exercício diário. A gente só vai conseguir fazer próximo da perfeição, porque eu acredito que às vezes a perfeição nós não consigamos, não pela assiduidade de fazer todos os dias, mas com a intensidade, com a entrega que se deve fazer numa oração todos os dias. Talvez a gente não consiga alcançar isso facilmente, mas nos trabalhar para tentar melhorar a cada dia,
nos esforçar para isso, achar um tempo em comum que seja bom para o casal, ou, no caso da família, com os filhos, né? Seja no momento de acordar, seja no momento da refeição. São coisas que a sociedade hoje em dia foi perdendo, né? O hábito da oração ele foi, pouco a pouco, sumindo das famílias, né? Então, é muito importante, realmente, que se trabalhe isso aí. Mas penso nós, eu com a Cris, dentro da nossa realidade que nós vivemos, que realmente é um exercício diário, né? Que temos que ter muita persistência. Belga, eu ainda faria uma sugestão, né? A gente entende que é difícil, e quando a gente passa, às vezes, muito tempo sem rezar juntos, fica mais difícil de ficar encontrando algum horário. Se você conseguir pegar num dia no mês, reunir a família e rezar, e aquilo virar uma rotina, depois passa para de 15 em 15 dias, depois uma vez na semana, e assim vai melhorando, né? Eu acho que essa sugestão eu acho muito válida, devagar, né? Devagar vai reunindo a família para rezar um terço, né? Uma vez ao mês, e depois vai diminuindo essa distância de dias. Nós podemos, assim, testemunhar que aqui em casa, assim, as crianças nos acompanham dentro do movimento das equipes desde miudinho, o Padre Jean lembra deles, bebezinhos ainda, né? Então, assim, eles sempre nos veem rezar, mas o hábito de trazê-los para a oração também requer muito esforço. São crianças, pré-adolescentes, agora, no caso do Mateus, né, com 14 anos, então a gente tem que chamar, tem que trazer, mas de pouco a pouco também a gente consegue criar alguns hábitos em relação à oração. Nós já conseguimos melhorar bastante, principalmente depois desse período que nós passamos de pandemia, estamos passando, na verdade, isolamento, a questão do terço. Então, hoje em dia, a gente chamava as crianças para rezar o terço, e era uma dificuldade, né? Era um sofrimento para eles. Hoje não, hoje a gente chama, eles até olham meio assim, mas não falam nada e já vão. E algumas vezes até eles próprios chamam a gente para rezar o terço, né? Por isso que eu falo, é pouco a pouco, é devagarzinho, né? É um incentivo, não só para o casal, mas para a família, mas um crescimento contínuo, uma busca contínua. Eu acho que não é um problema para a Belga, mas é muito importante que haja um acordo entre o casal a respeito da oração. Nas equipes de Nossa Senhora isso é fácil, porque o casal decide entrar para as equipes, e quando o casal decide junto entrar para as equipes, ele decide enfrentar o desafio da oração conjugal, né? Nas equipes, esses desafios se chamam pontos concretos de esforço, ou seja, eles assumem que terão que se esforçar nesse ponto para rezar todo dia. Então, Belga, é preciso primeiro conversar com seu marido e vocês fazerem um acordo. Vamos rezar, como diz a Cris, uma vez por mês? Estamos de acordo? Vamos rezar de 15 em 15 dias? Estamos de acordo? Vamos rezar toda semana, uma vez por semana? E aí eu não posso deixar aqui de reforçar. A experiência do Dia do Senhor em família tem sido um momento de oração familiar riquíssimo. A Rosana Tavares, que está aí participando da nossa live, ela deu um testemunho, e ela está com toda a família, ela dizia lá no início, né? O Zé Maria está aí, as crianças também, o Eli, José e a Isabel. Eles fazem a experiência semanal de rezar juntos o Dia do Senhor em família. E a preparação do ambiente para a celebração é a responsabilidade das crianças. As crianças, e são mais ou menos da mesma idade dos seus, Ricardo e Cris, né? Lá a Isabela já está prestes a crismar, então está aí perto da idade do Mateus, e o Eli perto da idade da primeira Eucaristia, que também está aí perto, né, da Marina. E são eles que preparam o ambiente, buscam os símbolos que o Dia do Senhor recomenda,
veem aonde que a gente vai rezar nessa semana, né? A Rosana testemunhava numa live da catequese anteontem que ela recebe o roteiro no celular e já passa para o celular das crianças, porque eles é que vão preparar o ambiente. Então, quer dizer, é uma motivação, né? Uma forma de motivar. Porque eu digo para vocês, conseguir a adesão de pré-adolescentes para rezar o terço é difícil, por causa da monotonia da oração. Agora, quando é uma oração menos monótona, mais partilhada, não estou dizendo que o terço é ruim, me entendam bem, né? Mas ele é uma oração que tem na sua natureza a repetição, e a repetição leva à monotonia, né? Então, aproveitem o dia do Senhor em família, que vocês vão ver como é que vai ser produtivo para a oração, para o cultivo da espiritualidade conjugal e familiar. Muito boas as dicas que eles deram, viu? O Ricardo dizia ali, rezar de manhã, rezar na hora da refeição, se é que vocês tomam a refeição juntos. Se não tomam a refeição juntos todo dia, o dia que a gente tomar a refeição juntos, por exemplo, no domingo, se for o caso, ou no sábado, rezamos juntos antes da refeição. Não precisa ser muito. Não vamos fazer 1 hora de oração, não, senão morre todo mundo de fome. Mas se a gente rezar um Pai Nosso, todo mundo junto ao redor da mesa, isso já cria o hábito da oração, né? E o ritmo que a Cris apresentou ali, que vai diminuindo aos poucos, ou vai aumentando aos poucos, também é uma dica muito preciosa. Aqui, a Miriam Cristiano, nossa secretária diocesana de pastoral, diz aqui, Ricardo e Cris: boa noite, Ricardo e Cris. Obrigado por partilharem conosco a reflexão desta noite. Sabemos que muitos casais têm dificuldades em rezar juntos. Será que vocês já passaram por isso? Que dicas vocês podem deixar para essas pessoas? Padre, eu acho assim, Miriam, vai muito de encontro ao que a gente falou na outra resposta que nós demos. Mas, assim, eu acho que o casal que reza junto, ele encontra mais facilidade para poder partilhar a sua vida com o outro, né? Encontrar pontos mais incomuns entre eles, né? Então, acho assim, também existe esse outro lado da oração. Buscar o diálogo também dentro do matrimônio, dentro da relação. Tudo isso eu acho que ajuda um pouco nessa busca para que a gente consiga esse hábito e consiga diminuir um pouco essas dificuldades em relação à oração, né, em rezar juntos, né? O Padre Jean falou aí, né, não rezar, não fazer oração de 1 hora. Então, assim, se existe uma dificuldade, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um agradecendo pela vida do outro, coisas simples que não dura 5 minutos. Isso já ajuda, né? Eu acho que seria dicas, orações, se já tem uma dificuldade, né? Orações mais simples, né? Mas que tenha um tempo, quando o casal vai rezar junto, que tenha um tempo para o casal, nem que for 5 minutos, né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um agradecendo, outro falando, ou outro às vezes em silêncio, porque geralmente tem alguém no casal que um fala mais, outro fala menos. Então, às vezes, também, dependendo no dia, um casal, do esposo está mais propenso a falar, agradecer, o outro já está mais quieto, então aquele que está mais propenso já reza por ele também, né? Mas são coisas simples. Eu acho que a simplicidade é que devagar a gente vai conseguindo mudar essa questão da oração do casal. E assim, um entendimento que também é legal a gente passar, né, para vocês, da nossa vivência, dentro da oração conjugal que nós fazemos, né, procuramos fazer, também sair um pouco desse hábito da gente deitar ou sentar para rezar, e reza-se, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco.
Pai Nosso que estás no céu, uma coisa muito automática, acaba que no dia a dia se torna muito automática. Não que essas orações não sejam importantes, são, mas também mudar um pouquinho o conceito de oração. Aquela oração, como a Cris falou, de agradecimento, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por isso que aconteceu na minha vida, me dê força para que eu possa superar essa dificuldade, zere pelos meus filhos. Então, uma oração mais de diálogo, não só entre o casal e entre a família, mas também de cada um para com Deus. Então, uma visão um pouquinho diferente para sair dessa rotina e dessa oração já fixada dentro da gente, de uma coisa mais sequencial, seguir, vamos, Ave Maria, Pai Nosso, Santo Anjo. Entendeu? Então, buscar uma forma diferente também de fazer essa oração. Miriam, eu concordo com você, eu acho que rezar juntos, embora não seja casado, mas eu acho que rezar junto é um grande desafio. Eu acompanho a equipe de Nossa Senhora, que o Ricardo e a Cris fazem parte, e admiro esses casais que rezam juntos diariamente. Por quê? Porque não existe lugar de maior transparência do que a oração conjugal. Quando a gente se dispõe a rezar juntos, e o melhor, quando vocês se dispõem, vocês casais, a rezar juntos, não existe a possibilidade da falsidade. Porque se você for falso com o marido, se você for falsa, se você precisar ser falsa com o marido para ser verdadeira com Deus, a máscara cai diante do marido. Se você, para disfarçar com o marido, você tiver que ser falsa com Deus, aí a máscara cai diante de Deus. Por isso a oração conjugal, ela é um grande desafio. Um desafio de transparência. E isso dificulta a oração do casal. Por isso é um processo. Eu não estou dizendo que todo casal é falso. Não estou dizendo que exista falsidade. Mas é muito difícil ser transparente absolutamente. Eu diria que é mais difícil a transparência, me desculpem aqui a comparação que eu vou fazer, mas é mais difícil a transparência espiritual do que a nudez corporal. Ficar nu diante de outra pessoa não é algo fácil. Você precisa se aceitar muito bem, você precisa ter um domínio do seu próprio corpo, uma aceitação do seu próprio corpo. Isso não é fácil. E todos nós passamos por essa crise na adolescência. Mais difícil do que a nudez corporal é a transparência espiritual que a oração conjugal exige. Por isso a dificuldade da oração conjugal. Eu daria algumas dicas para completar um pouquinho aqui a questão deles, porque eu tive mais tempo de pensar, eu vi a pergunta antes deles. Eu diria para um casal que tem dificuldade de rezar juntos o seguinte: primeiro, aquilo que eu disse à belga, façam um acordo. Se ambos concordam que é preciso rezar juntos, se ambos concordam que o Papa tem razão ao nos desafiar a oração conjugal, a vos desafiar a oração conjugal, façam um acordo de casal. Vamos rezar juntos, toda noite, por exemplo. E ao se deitar, diga um para o outro, vamos rezar? Vamos. Mas vamos rezar como? Comecem pelo seguinte: deem-se as mãos e cada um reza em silêncio. Isso ainda não é o objetivo da oração conjugal, porque cada um vai estar rezando individualmente. Mas de mãos dadas, já estão realizando um passo de comunhão. Não é ainda a comunhão ideal, mas é um primeiro passo.
Depois de um mês que vocês conseguirem rezar juntos, apenas dando as mãos, mas cada um rezando, se expressando a Deus silenciosamente, façam um novo acordo. Vamos continuar a nossa oração assim? Vamos. Mas ao final da nossa oração, cada um de nós faz uma pequena prece em voz alta. Continuamos de mãos dadas, rezamos em silêncio, mas ao final de 2, 3 minutos de oração, cada um faz uma oração em voz alta de 10 segundos. Depois de um mês que vocês estiverem fazendo esse acordo, aumentem o nível da oração conjugal. Né? Olha, vamos rezar? Vamos. Vamos rezar juntos, deitados, de mãos dadas, e vamos terminar a nossa oração com um olhar no olho do outro, louvando a Deus pela vida do outro. E aí já não rezamos mais de olhos fechados, em silêncio, só de mãos dadas. Já começamos a rezar olhos nos olhos, de mãos dadas, uma pequena prece. Se vocês conseguirem ir pouco a pouco, aumentando o nível de comunhão na oração conjugal, em muito pouco tempo, vocês vão estar rezando juntos, sem grandes dificuldades. Vocês vão, aos poucos, aprender a despir-se espiritualmente diante um do outro. Umas dicas pequenininhas, mas que podem fazer a diferença. Tem pergunta grandona aqui da tia Celinha. Olha, nós vamos desaparecer, mas a pergunta da tia Celinha aparece. Parabéns ao casal pela explicação do capítulo 9. Já viram falar casa de ferreiro, espeta de pau? É o que estamos vivenciando em muitas famílias, nas quais também me enquadro. Criamos os filhos com valores religiosos e espiritualidade em família e na comunidade. Agora, adultos, eles não participam de quase nada, deixando de lado esses valores religiosos. Onde será que erramos? Mas continuamos a testemunhar Deus na família e na comunidade. É a pergunta de muita gente, né? Onde foi que nós erramos? Por que os filhos agora, tão bem criados dentro da vida comunitária, dos valores familiares, não querem saber de Deus? Celinha, eu não considero um erro, né? Na verdade, eu não considero um erro. É a nossa função, o nosso dever lançar a semente no chão, lançar as redes. Né? Se hoje já é assim com várias famílias, imagine só se a gente não ensinasse o poder da oração, o poder da comunhão, o poder de uma vida voltada mais para questões religiosas, uma formação religiosa. Então, nós temos que fazer, eu penso, em relação às famílias, em relação principalmente aos filhos, a nossa parte, né? Com carinho, com muito amor, não testemunhando para eles que qualquer coisa que a gente faça é um fardo, né? Porque isso talvez também seja um grande erro. Muitas vezes as pessoas assumem tantas posições dentro da igreja, dentro das pastorais, movimentos, se sobrecarregam tanto que às vezes abandonam de certa forma, abandonam, entre aspas, os seus filhos, né? Se dedicam às vezes mais para a igreja e um pouco menos para a família. Então, aí, na nossa visão, nossa, mas eu fiz tanto, né? Eu me empenhei tanto, eles me acompanhavam, mas de certa forma também eles viram que aquilo lá poderia, de uma maneira ou outra, às vezes atrapalhou a vida familiar ali, de tanta coisa que se tinha para fazer. Né? Então, assim, eu não acho que seja um erro. Eu acho que nós temos, como família, como pai, como mãe, de fazer a nossa parte. Agora, infelizmente, a gente sabe que
nem sempre vai sair do jeito que a gente pensa, né? Mas eu ainda acredito o seguinte, tendo uma formação dentro da família bem feito, eles podem até se desviar por alguns tempos, principalmente no momento de adolescência, um pouco maior, quando às vezes sai de casa para estudar, não estão mais embaixo das asas dos pais, mas se aquela formação foi bem feita, com muito amor, com muito carinho, a gente pode ter certeza que um dia isso vai frutificar, né? Isso vai retornar para eles. Tia Celinha, essa pergunta a gente sempre faz, né, para o senhor, a gente fica com essa preocupação com os filhos, né? Que a gente educa, mas será o que vai... Hoje nós estamos, será o que vai acontecer? Mas a semente foi jogada, a gente está fazendo a nossa parte e as raízes foram criadas. Então, a raiz que os seus filhos foram criados foi uma raiz de oração. Então, a gente tem que acreditar que nós plantamos e que, apesar deles não estarem indo, talvez em algum movimento, alguma pastoral, ou até mesmo a missa, que eles têm uma raiz sabendo quem é Deus, quem foi Cristo, né, respeitando o próximo. Isso também é muito importante. Tá mudo. A semente está lançada. Não se preocupe, porque não nos pertence fazê-la germinar. A Escritura diz que um semeia, outro colhe, mas é Deus quem faz germinar. O difícil, o nosso desafio é promover o encontro com Cristo, porque o que faz a semente germinar é a experiência do encontro com Cristo. A educação cristã dos filhos, educação de valores, educação de ritos, educação de experiências de oração, tudo isso é muito importante. Mas nós, às vezes, descuidamos de proporcionar, ou do como proporcionar a eles a experiência do encontro com Cristo. O dia que eles encontrarem a Cristo, o dia que eles fizerem esta experiência pelo amor ou pela dor, toda aquela semente que foi plantada vai germinar. Em alguns isso acontece muito cedo, em outros ao meio da tarde e outros só no entardecer da vida, né? A Cris e o Ricardo não foram santinhos assim a vida inteira. Não pensem vocês. Eles também já tiveram as revoadas deles, né? Na maturidade aí, 14 anos atrás, quando a gente se encontrou pela primeira vez nas equipes de Nossa Senhora, daí para cá eles vêm crescendo, a ponto de hoje poderem partilhar conosco. Mas lá na juventude também, não que eles sejam velhos, mas nem na tenra juventude, eles também já bateram as asas deles e voltaram, né? Um dia eles encontraram Cristo, fizeram a experiência da presença de Cristo na vida deles, e tudo aquilo que eles aprenderam da família foi ressignificado. Tia Celinha, reze para que os seus filhos encontrem a Cristo. Não reze, seria tão bom se você pudesse ver esse encontro, se você pudesse ver o germinar dessa semente, mas isso não é o mais importante. Reze para que eles não morram sem encontrar Cristo. Isso é o que é mais importante, né? O encontro com Cristo. E é isso que às vezes a gente descuida, não por esquecer, mas às vezes por não saber como fazer, porque não tem receita. O encontro com Cristo, ele é inesperado, ele é inaudito, ele é surpreendente, não tem como a gente programar. Cristo não se deixa programar, é a liberdade do Espírito, ele sopra onde quer. A gente vê os sinais e diz, o vento passou por aqui, mas a gente não tem como canalizar o vento para dizer assim, agora vai ventar no meu filho, agora vai ventar na minha filha. Não tem jeito.
a gente não tem um ventilador espiritual para garantir que o vento do Espírito alcance aqueles que a gente quer. Uma pergunta aqui da Carmina Pellegrini Amâncio. Ela diz, não sou casada e nem tenho filhos. Carmina, tamo junto. Eu também não. Mas tenho sobrinhos, eu também tenho. E sou catequista, eu também. Como viver essa espiritualidade? É possível viver, Ricardo e Cris, a espiritualidade familiar, sendo solteira, tendo sobrinhos, sendo catequista? Cuidado com a pegadinha, hein? Que eu fiz uma pegadinha. Vai ser mais fácil o senhor responder, mas a gente pode dar uma pequena opinião. Eu acho que sim, eu acho que é isso que mais ou menos o documento nos apresenta, né? Então, assim, são várias realidades, mas a gente tem que saber acolher a todos, né? Então, a gente tem que participar, sim, da educação dos nossos sobrinhos, né? Nós temos, mesmo não sendo casada e atuando dentro de uma pastoral do movimento, ali também a gente consegue viver, ter esse crescimento espiritual, né? Então, tanto deste lado de envolvimento dentro da igreja, como do outro lado também, em relação a sobrinhos, quando a gente não tem filhos, nós temos que, de certa forma, também ser testemunhos, né? Testemunhas e ajudar na educação. Eu penso bem por esse lado. Quer falar, Cris? Cris? O senhor possa completar. Não, eu também penso igual o Ricardo. Carmina, a espiritualidade conjugal nós nunca vamos viver. Não nos pertence. Mas a familiar, sim. Nós podemos viver a espiritualidade familiar. Isso sim. Porque o conjugal é o próprio do matrimônio. Mas eles também nunca vão viver uma espiritualidade sacerdotal. Eles também nunca mais vão viver uma espiritualidade da solteirice engajada na igreja. Porque eles não vão ser solteiros nunca mais. Cada estado de vida tem a sua espiritualidade própria. Então, agora, a espiritualidade familiar é aquela comum a todos, porque todo mundo nasceu numa família. Então, aproveite seus sobrinhos, aproveite seus irmãos, suas cunhadas e cunhados, seus pais, se você ainda tem. Com todos estes, é possível viver essa espiritualidade familiar, rezar juntos em família, cultivar valores evangélicos na família. Aliás, eu quero puxar aqui uma pergunta do Pedro, que vem logo aqui embaixo, e é uma pergunta muito interessante e provocadora, como as perguntas do Pedro, né? Então, vamos lá. Olha, e essa é breve, olha. O Pedro pergunta, além da oração, que outras iniciativas podem alimentar a nossa espiritualidade em família? Eu acho muito boa essa pergunta, porque muitas vezes nós padres, bispos, pessoas que vivem dentro da igreja, confundem espiritualidade com oração. Confundem o carro com a gasolina. Confundem o andar do carro com a gasolina. E espiritualidade não é oração, e oração não é espiritualidade. Espiritualidade é que o carro ande. Oração é a gasolina lá no tanque, né? Então, a pergunta do Pedro é muito desafiadora para a gente aqui separar essas duas coisas. Oração é importante? É. Mas cultivo da espiritualidade é muito mais amplo. E porque muito mais amplo, mais importante. Vamos lá, Cris e Ricardo. Que outras iniciativas podem alimentar a espiritualidade em família, além da oração? Nós já vimos que tem bastante casais equipistas aí na live participando hoje, muitos amigos nossos, né? Nessa participação, o Padre Jean também conhece a nossa vida como equipista, conhece muito o movimento, mas talvez alguns não conheçam.
O movimento nos propõe, o padre já falou, né, que são os pontos concretos de esforço, que são atitudes que nós temos que ter na nossa vida, para nos levar nesse caminho, nos direcionar nesse caminho de santidade conjugal. Já foi citado e amplamente falado aqui, que é a questão da oração, né? A oração também ligada à meditação também da palavra, não somente fazer a oração conjugal, mas também a leitura da própria palavra, né? A leitura da Bíblia, a meditação dessa palavra, o que Jesus vai nos falar nesse dia, né? E alguns outros pontos que nós conseguimos trabalhar dentro do movimento das equipes que nos levam a mudar os nossos próprios comportamentos, né? A rever o que nós fazemos que atinge de maneira negativa o nosso cônjuge, ou às vezes até também nos prejudica. Então, o que nós podemos mudar? Nós somos convidados mensalmente a fazer uma revisão desse nosso jeito de ser, digamos assim, para que a gente mude atitudes para poder melhorar essa relação e essa espiritualidade dentro do casal e dentro da família, né? Nós somos convidados uma vez por ano a fazer um retiro, então nos retiramos uma vez por ano, pelo menos, durante os três dias, também para buscar, no meio da nossa correria diária, buscar também um pouco mais de silêncio para encontrar Deus. Então acredito também isso seja um meio que nos leve também a aumentar e alimentar essa espiritualidade. Então, são vários caminhos, Pedro. Um que nós praticamos também todos os meses é poder sentar um com o outro para poder conversar realmente, colocando Jesus no meio, não só uma conversa entre o casal, mas convidando Jesus a estar presente, onde a gente revê o nosso mês, coloca os nossos problemas, afina algumas arestas que são necessárias, conversa sobre os filhos, entendeu? Então, eu acho que são meios, assim, a gente fala com muita tranquilidade em relação a esse que a gente expõe, que são meios que nós vivemos dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora. Mas, com certeza, existem inúmeros que podem ajudar nessa espiritualidade familiar. Tá no mudo, padre. É o costume. Eu sempre ponho no mudo para não dar eco da fala de vocês aqui, mas esqueço de desativar o mudo. Pedro, eu tenho certeza que essa pergunta não é a sua pergunta, né? É uma pergunta provocadora, uma pergunta de catequista, né? Para ajudar com a sua pergunta a catequizar os outros. Mas eu vou dar um exemplo, porque conheço você e a Layara também, né? A Layara é a esposa do Pedro, e o Pedro também tem 2 filhinhos, a Letícia e o Victor, mais novinhos do que os de vocês, Cris e Ricardo, né? São novinhos, a Letícia e o Victor. Mas, então eu vou dar um exemplo para a família de vocês, Pedro. Sabe uma coisa que ajuda muito a espiritualidade familiar? Quando o marido percebe que a esposa está cansada e vai lá e arruma a cozinha para ela. Sabe? Ele percebe o desgaste da esposa naquele dia e não espera que ela peça ou que ela vá dormir sem arrumar a cozinha. Ele se adianta. Ainda que ele também esteja cansado, ele não diz nada. Ele se adianta à esposa e vai lá e arruma a cozinha para ela. Ou então, a esposa que num dia percebe que o marido chegou em casa desgostoso da vida, que teve algum problema no trabalho, e às vezes ele nem quer falar desse problema no trabalho, e ela senta do lado dele no sofá e faz um cafuné gostoso na cabeça para ele relaxar, sem dizer nada, sem perguntar nada, sem cobrar nada. Ah, você não me conta os problemas do seu trabalho. Não é isso, né?
todo exercício de gratuidade alimenta a espiritualidade. Tudo que você faz ao seu cônjuge com gratuidade alimenta a espiritualidade conjugal. E eu queria dar exemplos assim, de arrumar a cozinha, de fazer um cafuné, mas o Pedro está lá em São Lourenço. Convida a Layara e as crianças para ir passear no parque. E no parque observe a delícia do vento, a beleza da criação. Tudo isso alimenta a espiritualidade. Faz um piquenique. Eu sei que o Pedro faz isso, por isso que eu estou dando um exemplo. De vez em quando o Pedro junta lá as coisas na mochila e leva a família para fazer um piquenique no parque, dia de domingo. Coisa deliciosa, alimento da espiritualidade. Tudo isso alimenta. Tudo isso faz crescer a espiritualidade. De fato, Pedro, não é só a oração. A oração é importante. O Papa diz aqui algo que o Ricardo e a Cris falaram, mas eu quero reforçar. Participar juntos da Eucaristia é importante. Às vezes o marido vai à missa de manhã, a esposa vai à missa à tarde. É bom? Às vezes é necessário, mas o bom é estar juntos. Eu tenho um costume nas paróquias por onde eu passo, se alguém me indica a Cris para ser ministra da Eucaristia, eu convido a Cris e o Ricardo. Se alguém me indica o Ricardo para ser ministro da Eucaristia, eu convido o Ricardo e a Cris. Por quê? Porque se eu convido um só, a partir de hoje eu vou separar o casal na missa. Um vai estar lá no altar, outro vai estar lá no meio do povo. Então eu tenho o costume de convidar o casal para quê? Para que eles estejam juntos, seja no altar, seja no meio do povo. Por acaso, a Cris e o Ricardo são ministros da Sagrada Comunhão também. Não fui eu que os convidei, mas eles são. Então, tudo isso é alimento. A oração, a Eucaristia dominical, tudo aquilo que é exercício de gratuidade alimenta a espiritualidade, a leitura da palavra, a interpretação da vida e da história. Por exemplo, você está com a sua família diante da televisão assistindo um noticiário e, de repente, alguém da família reage dizendo assim: essa pandemia, isso é castigo de Deus. E aí vocês ou aproveitam o intervalo do noticiário ou colocam o mudo, que eu coloco aqui, esqueço de tirar, na televisão, e começam a dizer, e começam a reinterpretar: peraí, é mesmo? Você acredita mesmo que isso é castigo de Deus? Quando nós fazemos esses exercícios de reinterpretação da vida e da história à luz da palavra de Deus, isso também alimenta a espiritualidade conjugal e familiar. E eu queria dizer uma última coisa que me ocorreu aqui agora, porque lembrei e não tenho como agora buscar aqui o número da Amoris Laetitia, mas o Papa diz na Amoris Laetitia, nós já dissemos isso aqui, já lemos isso aqui numa das lives passadas, que até mesmo a vida sexual do casal é alimento da espiritualidade conjugal. Um casal que tem uma sadia vida sexual, onde a sexualidade é expressão da comunhão entre os dois, está aí também um grande alimento da vida espiritual e um caminho para a santidade. São essas as minhas dicas. Talvez o próprio Pedro tenha outras. Coloca aí no comentário, Pedro, que eu coloco aqui na tela. Será que temos mais perguntas? Deixa eu olhar aqui. Eu parei na do Pedro, fui comentar e perdi o timing dos comentários. Mas olha aqui. Vamos pôr o comentário aqui da Andréia Honório.
É isso aí, padre. Este exemplo de pequenos gestos em casa ajuda muito na vivência da espiritualidade. No meu caso, sou casada e meu marido não tem hábito de ir à igreja e de rezar. Mas desde que casamos há 3 anos, o incentivo a ser grato a Deus por tudo e oferecer o trabalho de cada dia e uma forma de incutir nele a espiritualidade. É isso mesmo, Andréia. Vá, como boa mineira, que eu acho que você é, comendo pelas beiradas. Vai incentivando, vá mostrando a ele a presença de Deus na vida do casal, na vida dele, e ele vai, com a sua oração, com a sua intercessão, ele vai chegar lá, até a plenitude da comunhão com Deus, quem sabe, na Eucaristia. Querem comentar alguma coisa aí da Andréia, Ricardo e Cris? André, o que a gente até citou na nossa fala aqui, é esse respeito à individualidade. Nós temos também saber respeitar essa individualidade e a caminhada espiritual de cada um. Nós não podemos obrigar você não pode obrigar que ele, André, caminhe nos seus passos, na sua velocidade, mas você também não pode abandoná-lo. Você tem que seguir, pelo menos vocês têm que seguir o mesmo caminho. E pode ter certeza que na primeira brecha que tiver, Deus vai passar a mão nele. Entendeu? Então é importante realmente não desistir, continuar nessa caminhada sua, se você frequenta, e deixar que no tempo oportuno ele vai se sentir tocado e ele pode ter certeza que ele vai acompanhar você. Olha, o Pedro atendeu o meu pedido lá, ó. Ele acrescentou, a experiência familiar faz isso. Acrescentaria apenas o brincar com as crianças, dançar com elas, festejar as pequenas coisas, é um alimento e tanto para o coração e a fé. É alimento para a espiritualidade. Muito bem, Pedro. Eu, como não tenho filhos, não faço essas experiências, mas você me enriquece com o seu testemunho, com certeza, né? Brincar, dançar, festejar, celebrar com as crianças as pequenas e as grandes vitórias, porque celebrando as pequenas, as grandes virão, com certeza. Acho que não temos mais perguntas e já estamos aqui a 1h47. Acho que podemos nos dar por satisfeitos, né? Acho que foi muito boa a partilha de hoje. E nós queremos terminar de 2 formas. Vamos terminar primeiro com a forma escolhida pelo... Apareceu aqui uma pergunta, eu vou responder. Francisca Estevão. Para ser ministro da Eucaristia, pode ser solteiro? Pode sim, Francisca, mas tem que ser solteiro de fato. Né? Não pode ser solteiro só no papel, não. Tem que ser solteiro de verdade. Mas pode sim. Qualquer pessoa já crismada, que tenha um mínimo de 16, eu não me lembro bem se é 16 ou 18 anos, pode ser ministro da Eucaristia. Mas o ministro da Eucaristia não se oferece. Ele é convidado pela comunidade eclesial, tá? Mas pode sim. Nós vamos terminar, então, de 2 formas. Vamos terminar primeiro com a forma que a Cris e o Ricardo escolheram. Depois eu faço os avisos paroquiais e deixo para a última palavra aquilo que eu escolhi para o nosso fim da Amores Letícia. Ricardo e Cris, é com vocês. No final, então, da exortação, de Amores Letícia, o padre termina esse capítulo 9, com a oração à Sagrada Família. Então, nós convidamos cada um de vocês, Padre Jean também, aí na sua casa, para que faça essa oração à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré,
tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Está no mudo. Eu queria terminar com a última palavra do Papa Francisco antes dessa oração. A Cris já até começou e eu falei, ela vai fazer o encerramento que eu pensei. Mas ela começou e não foi até o fim. Então eu queria que vocês, queridos casais e também solteiros, que nos estão acompanhando ao longo dessa série de lives, tendo sobre a mesa a Amores Letícia, escutassem essa última palavra do Papa Francisco dirigida a você. Avancemos, famílias. Continuemos a caminhar. Aquilo que se nos promete é sempre mais. Não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não renunciemos a procurar a plenitude do amor e comunhão que nos foi prometida. Eu repito, para que fique bem cravado no coração de cada um. Avancemos, famílias. Continuemos a caminhar. Aquilo que se nos promete é sempre mais. Não percamos a esperança por causa dos nossos limites. Mas também não renunciemos a procurar a plenitude do amor e da comunhão que nos foi prometida. Avancemos. Com essas palavras, eu gostaria de terminar a nossa série de lives sobre a mesa a Amores Letícia. Mas eu preciso também agradecer a Cris e ao Ricardo pela delícia da live de hoje, né? Por essa oportunidade desse bate-papo tão gostoso, tão tranquilo, tão sereno, tão cheio de testemunhos, mas também tão cheio de capacidade de leitura, de síntese, de apresentação, né? Obrigado por vocês terem assumido tão prontamente o meu convite, não é, Cris? Tão pronto o meu convite. Muito obrigado e obrigado mesmo por essa noite. Se quiserem algumas palavras finais. Padre, nós que agradecemos, né, o convite, a confiança, né, estamos caminhando ainda dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa vida, dentro da igreja. O Senhor foi que podemos falar que nos deu o pontapé inicial, né, nessa nossa busca dessa espiritualidade conjugal, com o movimento das equipes. Né, passamos depois pelo Padre Roberto, né, que também nos incentivou bastante, ele que nos fez o convite para sermos ministros, né, quando o senhor se ausentou, estava, né, por um tempo em Portugal, fazendo seus estudos, e tivemos a graça depois da sua retornada dentro para a nossa equipe. Então, nós crescemos muito, e muito da nossa espiritualidade nós devemos a essa convivência que nós temos, a graça de ter mensalmente com o Senhor. Então, a gente agradece de coração, realmente, a confiança depositada em mim e na Cris. Obrigado. Cris? Ele já falou tudo. Já falou tudo.
Não, a gente agradece, né? Só para reforçar, quando o senhor brincou, é até bom explicar para o pessoal por que o senhor brincou, né? O dia que o senhor fez o convite, já era acho que umas 11 horas da noite, eu estava dormindo. Aí eu só vi no outro dia que o Ricardo já tinha aceito o convite, né? Então, assim, um casal falar, né? O esposo falar pelo esposo, às vezes é espiritualidade conjugal também, né? Então, a gente realmente nós aceitamos prontamente. Né? Muito obrigado, senhor, por essa oportunidade. E quando eu justifiquei para o padre Jean, depois que a Cris contou que ela não estava nem sabendo, a minha justificativa acho que foi muito clara. Acho que a gente recebe muito, né, de Deus, principalmente assim na nossa vivência da espiritualidade dentro do movimento das equipes de Nossa Senhora, e a gente tem certeza que ela sentiria a mesma coisa, que não seria justo, né, colocando assim, que a gente não tentasse, pelo menos, retribuir de alguma forma. Talvez não tenha sido a forma melhor, a ideal, mas foi a nossa forma que a gente tentou dar essa contribuição nesse trabalho que o senhor desenvolveu tão bem, assim, da apresentação das exortações do Papa. Obrigado. Eu tenho certeza que foi muito boa. Estou vendo aqui os comentários, depois vocês podem ver também. Muita gente cresce com o testemunho que vocês trazem aqui, quando vêm os casais, também quando vêm os padres, quando vem a professora Tininha e outras professoras que já passaram pela nossa live. É sempre uma alegria e é sempre um momento de crescimento, né? Quando eu, padre, falo, eu alcanço algumas pessoas, mas quando vocês que vivem a espiritualidade conjugal falam com a força do testemunho, isso alcança muito mais. Então, muito obrigado mesmo. Eu tinha certeza desde o começo que vocês dariam conta primorosamente, e deram mesmo muito bem. Encerraram com chave de ouro a Amores Letícia. Eu queria então dizer para vocês, olha, guardem agora, se não leram, terminem de ler, mas agora guardem a Amores Letícia no coração e na estante, e vamos tirar da estante a Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai, a exortação apostólica do Papa Francisco sobre o chamado à santidade. Essa exortação apostólica que tem sido o nosso tema de estudo desse ano nas equipes de Nossa Senhora. A partir da próxima quinta-feira, nós começaremos a estudar a Gaudete et Exultate. E eu queria dar a vocês uma boa notícia. Vocês já sabem que a partir de amanhã, esta nossa live também estará no YouTube. No YouTube Paróquia de Careaçu, e você encontra lá todas as lives que nós já fizemos sobre a mesa até o dia de hoje. Mas agora nós temos também um blog chamado livesobreamesa.blogspot.com. Neste blog você vai encontrar todas as lives sobre a mesa e só as lives sobre a mesa, né? Não vai ter nada mais nesse blog senão as nossas lives sobre a mesa. Então, como alguém dizia na live da catequese, nesse blog você pode entrar e maratonar cada encíclica do Papa, cada documento do Papa. Estão lá já as primeiras, aquelas que nós começamos lá em maio sobre a Evangelii Gaudium. Já estão todas da Evangelii Gaudium. Amanhã, se Deus quiser, eu coloco todas da Laudato Si. E depois, todas da Amores Letícia. E você pode maratonar todas as lives sobre a mesa. Visite lá, livesobreamesa.blogspot.com. Gente, a todos vocês que estão ainda aqui na nossa sala, muito boa noite, muito obrigado. Chegamos a 2 horas de transmissão. Que bom que você permaneceu conosco, que bom que você tenha aproveitado esse momento de formação na noite da quinta-feira, pois ele foi pensado, sempre preparado para você,
Obrigado pela sua presença. Ajude-nos sempre a divulgá-la. Fique com Deus. Boa noite. Até quinta-feira que vem.